Bom dia, bonitinha. Bom dia, bonitão. Manhã do Rony está no ar, com mais um programa caprichado feito para você. Vamos falar das nossas atrações de hoje? Então vamos lá. Fica com a gente, você vai entender essa história melhor. Bonitinha, bonitão, estamos apenas começando. Agora, eu quero lembrar que você pode participar do nosso programa enviando qualquer dúvida para o nosso WhatsApp sobre algum dos assuntos que nós estamos abordando aqui. O número é 11 99131 1564. 99131 1594. Além da pergunta, escreva o seu nome e o da sua cidade. Agora, presta atenção nesse recadinho que eu vou te dar agora. Bonitinha, de qualquer lugar do Brasil, o Dia das Mulheres está se aproximando e eu quero conhecer você e saber o porquê você gostar de acompanhar o nosso programa. Portanto, me envie um vídeo. Posicione o aparelho no celular na horizontal. Em televisão, só se usa na horizontal, nunca na vertical. Sempre assim. Então, você procura um cantinho bem iluminado, com o mínimo de barulho possível. Fala olhando para a câmera, como se estivesse na minha frente. Porque eu prometo assisti-lo e você poderá ter uma surpresa no nosso programa especial do dia 8 de março. Recapitulando, é um vídeo curto, falando o seu nome, de que cidade você fala e o porquê que você me acompanha aqui todos os dias. Combinado? Bonitinha, já estou ansioso pelo seu vídeo. Manda, estou esperando. Muito bem. Vamos agora falar de uma coisa que é interessante para quem gosta. Eu já gostei muito. Você gosta de viajar? Você faz planos? Você se programa, mas na hora H você acaba desistindo porque não tem companhia? Seja lá por que motivo, né? Muitos acabam viajando sozinhos ou até mesmo deixando de viajar. Pensando nisso, foi criada uma agência. Olha que legal. Uma agência de viagem que tem como foco essas pessoas, com o lema "Não deixe de ser feliz por não ter companhia". O principal facilitador oferecido pela agência é o fato de colocar seus viajantes em quartos duplos. Porque, afinal, as maiores despesas das viagens costumam ser por conta da hospedagem, é ou não é? Então, para saber como funciona isso, a bonitinha da nossa repórter Paola Preto, que é mestre em matar nossa curiosidade, foi conhecer a agência. Vamos conferir? Fala, Paola. Uma das melhores coisas da vida é viajar, né? Mas o que acontece quando você não tem companhia? Quando a pessoa que você gostaria que viajasse com você não pode, não dá para tirar férias naquele momento? Foi pensando justamente nisso que surgiu a agência de viagem especializada em pessoas solteiras ou que não tenham companhia para fazer aquela viagem. A ideia é justamente juntar essas pessoas e fazer pacotes de viagem, que além de ficar bem mais em conta, você acaba fazendo novas amizades e até novos parceiros de viagem. Geralmente são mulheres que viajam com a gente, no começo da viagem, no primeiro dia, e depois ver no último dia de viagem a transformação, o fator emocional. A pessoa, às vezes, a maioria das vezes, a pessoa está tímida, está triste, e aí depois, no decorrer da viagem, parece que vai abrindo e vai se tornando assim realmente um grupo de amigos e volta assim, tipo, nossa, Renata, obrigada, gratidão. Fiz mais de 10 viagens com a Renata e é muito bom porque ela é muito cuidadosa, porque afinal de contas nós vamos dividir o quarto, né? Nós vamos dividir, então existe aquela preocupação com quem eu vou ficar. O que você considera como a melhor experiência dentro desse serviço que a agência presta? O cuidado, né? Eu saio de casa sabendo que eu vou fazer uma boa viagem, que eu não vou entrar em fria e aconselho a todo mundo. Então a gente criou uma metodologia exclusiva chamada de compatibilidade de alma, desenvolvida por um psicólogo da nossa empresa, então tudo tem um trabalho atrás disso. Para quê? Para acabar se tornando as melhores amigas da viagem. Então, assim, não tem limite. Viagens nacionais de norte a sul, viagens internacionais também. Principalmente destinos que é difícil para as mulheres ir sozinhas. Com certeza deixa elas muito mais tranquilas. E podemos ser sozinhas felizes. Não tem idade nem nenhuma limitação para viajar.
Não tem idade, basta só ter, o que eu falo, disposição, energia. Mas na viagem, a energia, ela fica alinha, sabe? Porque todas estão lá com o mesmo objetivo, de conhecer destinos e fazer novas amizades. Então, a energia, ela é única. Você viu só, né? Se você é solteiro, solteira, viúvo, viúva, ou se os seus parentes e amigos não estão disponíveis para passear com você, não tem problema, você não precisa deixar de viajar. Pode fazer suas malas, entra no site, escolhe o destino, vai ser feliz. Obrigado, Paulinha. Que iniciativa bacana, né? Porque afinal os viajantes se unem, economizam e compartilham momentos de lazer. Muito bom nessa história. Mais uma vez, obrigado, Paola Preto, minha queridinha. Falar com uma outra queridinha. Nós temos hoje uma culinária, melhor, gastronomia, bastante curiosa aqui no programa. E não há como negar que os países da Escandinávia são profundamente marcados pelo frio, o que influencia a vida de seus habitantes durante muitos meses no ano. E a gastronomia dessas terras segue o ritmo dos produtos de inverno. Vou dar alguns exemplos: batata, repolho, nabo, por exemplo, e das técnicas que prolongam sua conservação durante essa longa estação. E a minha querida amiga, a chefe Denise Gershman, trouxe alguns pratos para a gente conhecer a gastronomia escandinava. Essa bonitinha que está no seu vídeo aí. Eu falei para ela em off, você está muito bonitinha, está insuportavelmente bonitinha. Oi, Dê, que bom te ver, meu amor. Presente. Como é que você está, hein? Eu tô com saudade. Eu também. Faz tempo que a gente não se vê. Verdade. Tem essa pandemia, essa maluquice. A gente não se vê desde aquela época, né? Verdade. Uau! Verdade. Bom, vamos falar das características da gastronomia escandinava que eu conheço bem por teu intermédio. Que honra. Acho que a principal característica é a gente sentir o sabor real de cada alimento. Não tem muitos sabores que se misturam, assim como na nossa gastronomia, por exemplo, a gente montar um prato com vários ingredientes. Eles conseguem unir o sabor ali do ingrediente principal. Então, a batata tem um sabor muito gostoso e concentrado de batata. Os peixes, as curas, os defumados. Então, tudo isso faz com que tenha um sabor mais acentuado de cada um dos ingredientes. Quais são as especiarias? Você falou agora de especiarias. Quais são as especiarias mais usadas na gastronomia escandinava? Olha, que eu trouxe hoje e que é muito utilizada na gastronomia escandinava e que eu adoro é o cardamomo. Gosto muito do cardamomo, ele é usado na panificação e nas sobremesas. Eu trouxe ele aqui e... Eu tenho cardamomo ainda em grão. Esse aqui ele Já veio moído. A gente traz lá da Escandinávia, na verdade é originário da Ásia, mas a gente traz de lá da Escandinávia porque ele é mais fresquinho, ele tem o sabor mais concentrado. Assim. Você chegou sexta-feira agora, de lá da Noruega, da Noruega. Né? Fui visitar a capital mundial do bacalhau, em que, Oslo, aliás, na Noruega. Tenho aí, minhas crianças, ali, ó. Aqui, ó, bem Isso aqui mesmo, embaixo, ó. é. Tá vendo ele aí, ó, peixão? Esse peixão aqui, o grande, aí embaixo. Não, isso aí... Esse é o arenque. Esse é o arenque. É o arenque. O aqui grandão. embaixo. É grandão. É esse aí. Isso. Para quem nunca viu a cabeça do bacalhau, pronto, tá aí a vendo cabeça do bacalhau. Que, aliás, bacalhau não é nome de peixe, ele é codfish o nome dele. Bacalhau é a salga, né? Você disse, você me mostrou agora a foto, que eu também não tinha visto a cabeça. Tem acho que foi barbinha. uma das selfies mais difíceis que eu já tirei na vida, foi Lá no junto aquário, com né? o bacalhau. Para ele parar do meu lado, eu consegui tirar uma foto com o bacalhau. Dê, como é que a gente acha no Instagram? Fala pra mim. Eu tenho um restaurante escandinavo, chama-se, é bem fácil de achar. Como é o único que tem, então é o escandinavo. É o escandinavo. O ponto escandinavo. Só isso. Isso. E olha, é uma experiência. Nós ficamos amigos assim, a Dê e eu. Ela ia muito no meu programa lá na Gazeta. Verdade. E entrou como uma grande experiência. Eu achei aquilo estranho inicialmente, né? Embora meu pai tenha servido na Noruega, meu pai teve uma missão diplomática lá na Noruega, eu já tinha simpatia. De repente, o nome dela, Denise, que é minha xará, que ia ser o meu nome, né? Somos irmãos. Minha mãe queria que eu falei, minha mãe queria que eu fosse Denise, nasci eu. Então, eu chamo toda a Denise de xará. Eu te via comendo, e aí eu pensei, será que se eu convidar o Rony um dia para ir, ele vai? Porque comia com tanto prazer, Mas eu tenho assim. prazer, que coisa... Aí eu, cara de pau, perguntei, falei, Rony, você iria jantar um dia? Ele falou, mas com certeza.
escrever seu nome ali no guardanapinho, a hora que os outros convidados viram o Rony Von e a Kika chegando, foi assim algo maravilhoso. Pois é, quem sabe, né? Inacreditável. As raízes vikings que estão intrínsecas dentro da nossa cultura ainda, né? Nós que não tem... Brasileiro é índio. Esse é o verdadeiro brasileiro. O resto é tudo importado, né? Não tem brasileiro que não tem uma raizinha na Europa. Bom, o que você trouxe hoje pra gente, Dê? Eu acho que eu trouxe coisas que você gosta, pensei muito nisso. Fala. Então eu trouxe um dos pratos que eu tenho no restaurante atualmente, que é um prato típico da Islândia. Na Islândia não tem muita comida típica, mas eu procurei algo típico da Islândia. Então lá eles têm muito forte o turismo e a pesca. Então E são o gelo? três vulcões Como e gelo. é frio, meu Deus. Que são 3 pratos aqui, tá aqui, ó. É uma panquequinha chamada lumur, que é uma panqueca de batata ralada. E aí, bonitinho, em formato fiz de em forma peixe. de peixinho. Tá. Eu gosto muito dessa coisa lúdica na hora que de bonitinho montar lá os no ar. pratos. E aí eu sirvo ela com o bacalhau seco da Islândia. Ele, ao contrário, é o mesmo peixe do bacalhau, né? Mas Tá. ele não é salgado. Ele é tão seco, mas tão seco que ele fica assim, ó. Bem fininho, tá vendo? E antigamente eles tinham que usar até um martelo para quebrar as fibras desse bacalhau. Então é uma maneira de E se o sabor conservar dele, esse né? bacalhau. Ele tem o sabor. Você vai provar ele desfiadinho, ele é bem seco, hein? Olha. Aqui ele tá desfiado. Bom. Aí eu tenho um gravlax desfiado também. Uhum. E aí eu coloco ovas de bacalhau curadas. Apesar do bacalhau ser aquele peixão grande que tá ali na frente, Tá. as ovas são bem miudinhas, bem pequenininhas. E aí eu coloco aqui em cima e finalizo com dill. Dill, essa ervinha, ela é da família do salsão e da erva doce. Tá. E é muito utilizada na culinária escandinava. É quase como o cheiro verde dos escandinavos. Eles usam para tudo. Gravlax, como é que a gente faz? O gravlax quer dizer, grave quer dizer enterrado e lax quer dizer salmão. Então, o gravlax sempre vai ser de salmão. Tá. Lá, para conservar, eles enterravam na areia da praia gelada. Então, imagina que a gente tem que recriar isso na nossa casa. Difícil. Então, a temperatura da geladeira é a mesma temperatura da praia gelada da Noruega, Tá. por exemplo. Então, a gente faz uma mistura de sal e açúcar. Normalmente eu uso 2 para 1, 2 de açúcar para 1 de sal, misturo bem e coloco o salmão ali. Tá. Enterro ele e ponho na geladeira, que é a minha praia gelada. Meu Deus E deixo do ali céu. por muito tempo. E depois eu finalizo com o aquavit. Eu deixo ela um pouquinho na aquavit. A aquavit é a cachaça dos escandinavos. E são feitas, as cachaças dos escandinavos são maravilhosas, tem de tudo. Tem de ameixa, tem de framboesa, tem de tudo. Tem de aquela que é o máximo, que é o zimbro, também com efeito gin, né? Eu adoro. Na situação que eu estou aqui, não dá para pensar nisso não, mas eu vou já falar de tudo isso. Depois eu quero conversar com você de onde vieram as ovas de bacalhau, quanto tempo demora para o bacalhau ficar seco. Você me mostrou, inclusive, as fotografias que você tirou lá, o que seria o lumur, tudo isso eu vou perguntar para você. Você me aguarda que eu vou falar com outro amigo nosso, que você conhece também, Combinado. que já teve tanto tempo com a gente. Olha, eu vou dizer, em algum momento da sua vida, você já disse ou ouviu alguém dizer que era um profissional ou uma mãe multitarefa, não é mesmo? Bom, isso de fato é uma coisa muito comum, mas o que as pessoas não sabem é que apenas uma parcela mínima da população, de fato, é multitarefa. A grande maioria apenas acredita que é. E quem vai desmistificar isso hoje aqui é o meu amigo querido e parceiro do nosso programa, o psicoterapeuta Léo Freiman. Léozinho, você está cada dia mais lindo, rapaz. Eu já te falei, bom né? dia, meu amigo. Como é que você está? Não estou bom, não. Peguei uma virose aí, um vírus, chama-se vírus de bruço. Ninguém sabe o que é. Fica à vontade, querido, senta aí. Ai, Léozinho, essa história de muita gente cisma, de fato, que são multitarefas, que sabem tudo, que fazem tudo ao mesmo tempo. Isso é verdade? Será que a pessoa consegue? Eu fico vendo o seguinte, as mulheres, normalmente, têm essa facilidade. Não sei porque os hemisférios cerebrais trabalham melhor, mas eu já vi uma mulher anotando uma coisa, vendo televisão, falando com o filho. Homem não, homem se mascar chiclete e andar, cai. Então, mas existe essa coisa do multitarefa mesmo ou é conversa fiada?
Então, vamos lá, são duas coisas diferentes. De fato, o cérebro do homem, até por motivos históricos, antropológicos, ele é diferente do cérebro da mulher. O cérebro, ele tem dois lados, direito e esquerdo. O direito cuida mais de emoções, da intuição. O esquerdo cuida mais de dados, fatos, informações, né? Como se fosse o lado subjetivo, o lado objetivo. O corpo caloso, que é uma estrutura entre os dois hemisférios cerebrais, na mulher ele é cerca de 30% maior. Então, de fato, o cérebro de uma mulher é mais complexo, é mais conectado. As mulheres são mais ligadas no 330 e pensam de fato, passado, presente e futuro. Ela é capaz de estar jantando com você, pensando na feira e o que vai comprar no mercado e o que vai dar de presente para o aniversário do seu pai, que é semana que vem. Quer dizer, isso não é mito. Não, é não é verdade. mito. Tanto é que quando uma mulher entra em depressão, a área do cérebro que é afetada é muito maior do que para um homem. Tanto que a mulher, por exemplo, ela se separa, ela se acaba, se destrói, ela fica zoada, destruída. Mas depois de 6 meses, 1 ano, ela fez terapia, procurou ajuda, foi fazer dança circular, foi na yoga, fez incenso, foi na astróloga, assistiu o programa do Rony, leu o livro, fênix, renasce. O homem não. O homem ele tem mais dificuldade, porque ele separa mais a razão e a emoção. Então, o que acontece? Ele fica 6 meses, 1 ano, bebendo, vai no futebol, pega outra, não sei o quê, daí ele deprime depois de 1 ano. Aí ele quer voltar, só que aí a fila já andou. Mas voltando, é verdade dos fatos. Você deve estar pensando em vários amigos já teus. Vi esse filme, Leozinho. Não é? Já Aí vi o cara esse quer filme. voltar, só que a mulher já está ali e outra, a fila já andou. Mas falando do ponto de vista do multitarefa, essa é uma das maiores bobagens que a gente tem hoje por aí, né? E muitas vezes a criança, o adolescente, que tem um pai desavisado, uma mãe que não sabe disso, ela acha legal, olha meu filho, ele joga no computador e ele enquanto faz o tap, ele já responde isso, e ele já edita o vídeo, e ele é ótimo no celular, e ele já consegue editar vídeo enquanto ele faz um podcast para mim e me ajuda aqui a fazer um download. E isso... Eu detesto essa coisa. Isso, eu, Rony, pessoalmente. e você tem razão. Tela, eu detesto. Por que você detesta? Vamos lá, por quê? Porque isso desumaniza as pessoas. Isso te leva para uma bolha, para um mundo de Nárnia que não é verdadeiro. Você se desliga de tudo por causa dessa porcaria dessa tela. Não gosto, definitivamente não gosto, ponto. Posso estar errado. Ah, você é um dinossauro. Tá, então eu sou. Mas eu não gosto, Leozinho. Isso está destruindo a informação de verdade, está destruindo as humanidades. As pessoas estão cada vez mais ausentes dessa coisa que nós temos, eu e você, de pegar na sua mão, de dizer, Olho no olho. Leozinho, eu te amo, você é um cara legal. Isso. Não tem mais isso. Isso. E você não está errado. Tanto que a Nili Lavie, uma pesquisadora da Universidade de Londres, ela coloca que o uso massivo de telas é um dos motivos principais do aumento da infelicidade no mundo. Uau! A gente já tem criança hoje, adolescente de 13, 14 anos, falando em cirurgia plástica. Porque é tanta postagem de filho, é tanto filho, adolescente, principalmente as meninas aí, mais afetadas ainda na sua autoestima, comparando o real com a foto, que tem a filtragem, que tem edição, que tem efeito, não sei o quê, que as pessoas começam a se odiar e a autoestima vai lá para baixo. Então, de fato, essa ideia de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela te gera mais irritabilidade, mais insatisfação, mais cansaço, ela te gera mais desconcentração e ela te rouba a felicidade. Os estudos mostram, Rony, que felicidade é fazer uma coisa por vez. É estar aqui e agora. Se Então, você quer ser feliz... Mesmo que eu acho o seguinte, não te interrompendo, já fiz isso, né? A produtividade e essa multitarefa, acho que não se combinam. Exatamente. Ó, quer ver? Vamos fazer aqui um teste. Faz Vamos. comigo, você que está em casa, faz comigo também. Vamos lá. Nós vamos tentar cantar o hino do Brasil e cada vez que eu levantar a mão para cima, a gente vai fazer a tabuada do 3. Já que a gente é multitarefa, já que a Não, gente consegue isso fazer é várias coisas ao impossível. mesmo tempo, vamos lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante e o sol da liberdade em raios fúlgidos. Quanto? Quanto? 27? 30. Você percebe? E aí, eu faço esse teste em palestras, em empresas,
faço isso no Errei consultório. por 3, vai, errei por E veja, uma subida. Uma coisa tão pequena, uma coisa tão simples quanto a tabuada do 3, o hino do Brasil. Agora, imagina isso estudando, imagina isso dirigindo, imagina isso fazendo um relatório profissional. Rony, o Daniel Goleman, autor do livro Foco. Daniel Goleman é o grande precursor do termo inteligência emocional. Tá. Ele tem um livro dele muito interessante, chama Foco. E ele mostra que hoje quase metade das pessoas não está onde está. Como assim? Ela está lá numa reunião, ao mesmo tempo o olho das pessoas. Já reparou como você faz um Zoom, uma reunião, um StreamYard com alguém, a pessoa está assim? Sim. Por quê? Porque ela não está falando com você. Ela está falando com você, ela está comprando uma coisa, ela está fazendo a lista do mercado, ela está mandando um WhatsApp, ela está mandando nudes, ela está fazendo mais não sei o quê, dando bronca no filho. As pessoas não estão aonde estão. A gente vive uma epidemia de ausência hoje. Interessante isso, Uma epidemia de ausência. Significa Perfeito isso. pais que abandonam os filhos para as telas, alunos que abandonam os professores para as telas, casais que se abandonam para as telas, adolescentes que abandonam os amigos. E muitas vezes, eu vou te falar uma coisa, mãe, se você pensa que teu filho está interagindo, mas ele está interagindo, jogando online, eles estão interagindo, eles se divertem. Eles não estão interagindo. É extremamente pobre a interação que você tem num videogame em relação a toque, olhar, ler a expressão facial do outro. A gente está se tornando o contrário de analfabeto. É pior que analfabeto. A gente está se tornando imbecis, cretinos. E isso não é uma opinião do Léo, um dos maiores neurocientistas da França. Eu sei que isso parece um xingamento, e não é. Um dos maiores estudiosos, o diretor do Centro de Estudos em Saúde Mental da França, Michel Demourget, tem um livro chamado Fábrica de Cretinos Digitais. Meu Deus. O que é o cretino, o crétin em francês? O cretino não é um xingamento. O cretino é aquela pessoa que está abaixo do seu potencial, Rony. Do ponto de vista cognitivo, o cretino... Seria isso, o cretino? Isso, Não, o que cretino nasceu em Creta. é o idiota. Creta é o cretense, aí é o cretino mesmo. Isso, exato. O que é o cretino do ponto de vista cognitivo? É o que está abaixo do potencial. É aquela criança, aquele adolescente que cresceu fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, que cresceu sem dormir adequadamente, sem um pai, uma mãe que orientou o uso consciente de telas, e a pessoa teve hoje uma incapacidade de pensar, raciocinar, discernir informações, tomar decisões, memorizar, culminando no que a gente já falou aqui da demência digital. Você já falou isso. Rony, tem uma tragédia semanas atrás. social sendo construída no nosso mundo. Não é brincadeira isso que está acontecendo. Meu Deus Nessa do céu. ideia, isso é muito sério. Olha no trânsito, a maioria das pessoas teclando, motoboy, Eu vi. Tenho visto. ciclista, Todo mundo com... caminhoneiro. A maioria das pessoas hoje, a maior causa de acidente hoje no trânsito, qual é? Celular. O celular está sendo usado hoje no banheiro, na cama, na cozinha, na refeição. A gente precisa sair dessa ideia, dessa vida gulosa, dessa vida apressada, dessa vida de misturar tudo. Quer ver? Pega a música que você mais gosta, minha amiga, sei lá, Beyoncé. Aí pega a segunda que você mais gosta, sei lá, samba, Elza Soares. Bota as duas para tocar ao mesmo tempo. Vai ficar horrível. Você estava ali fazendo aquela entrevista deliciosa, né? Falando da comida escandinava. Mistura comida escandinava com, no mesmo prato, bacalhau, sorvete, salsicha, arroz e bala de goma. Vai ficar horrível. E é assim que a gente está fazendo. É verdade. Você sabe que está chegando aqui um monte de perguntas já. Oba. O diretor está me falando. Está nos esclarecendo muita coisa sobre o mito da multitarefa. Então, se em algum momento da sua vida você já disse ou ouviu alguém dizer que era um profissional ou uma mãe multitarefa, já ouviu isso, né? Claro. Embora isso seja muito comum de ser ouvido, Leozinho está desmistificando sobre essa capacidade que muitos acreditam ter. Chegaram várias perguntas, interrompemos e agora eu vou passá-las todas para o Léo e eu vou ficar ouvindo aqui. Primeiro é o Bruno Chagas, aqui de Osasco, São Paulo. Ele diz, os empregos hoje em dia pedem que a pessoa seja proativa. Isso seria a mesma coisa do que multitarefa?
Vamos lá, excelente questão. Proativo é a mistura de duas palavras, pró, a favor, mais ativo. É a pessoa que faz acontecer. Ser proativo não quer dizer fazer tudo ao mesmo tempo e misturado. A grande dica é, use uma agenda, meu amigo, de 7 dias, para você ver como você vai conectar-se com as diferentes áreas da tua vida. Que horas eu vou acordar, que horas eu vou me alimentar, que horas eu vou fazer minha ginástica, que horas eu vou fazer o meu trabalho. Eu gosto muito da agenda porque ela nos liberta de ficar sempre vivendo no modo SAMU. Né? Muita gente vive no modo SAMU, que é aquele modo emergência, tem que fazer tudo para ontem, desesperado. E comece teu dia fazendo uma lista de tudo que realmente eu preciso fazer e, em segundo lugar, na lista, aquelas coisas que, puxa, eu preciso fazer nos próximos dias. Quando você se organiza e ao longo do dia faz 2 pausas, uma no meio da manhã, uma no meio da tarde, é 5, 10 minutinhos, o nosso cérebro relaxa. Olha que legal, Bruno, eu vou te dar uma pesquisa do Boston Consulting Group, uma consultoria mundial. Eles tinham pessoas que tinham que fazer alto desempenho, né? Gerentes de tecnologia, pessoas que tinham que entregar muito resultado. E eles obrigaram esses profissionais a parar por 1 hora de tarde. Parar. Não é ficar no TikTok, não é ficar fazendo alguma... Parar, ficar no sofá, não fazer nada por 1 hora. Uau. Estranheza total. Poxa. Qual foi o resultado, Rony? Não tenho Essas ideia. pessoas entregaram mais resultado, tiveram melhor rendimento, mais engajadas com o trabalho e mais felizes. Então, além do fato de que nós não somos multifocais, eu posso ser multitarefa quando, por exemplo, estou lavando louça, mascando chiclete, ouvindo uma música. Eu exijo muito pouco do meu cérebro. Atividades que exigem concentração, eu só consigo focar em uma coisa por vez. Então, a gente se ilude. Por quê? Eu olho numa coisa, recruto neurônios para entender aquilo, paro de prestar atenção naquilo, olho outra coisa, recruto neurônios para entender aquilo, paro. O que acontece com esse ato de focar e desfocar? Eu não presto atenção em quase nada, diminui quase 50% do meu rendimento. Então a regra é, a pessoa mais importante do mundo é a que está na sua frente. A coisa mais relevante da sua vida é o que você está fazendo naquela hora. Isso leva o rendimento para cima e a felicidade também. Simples assim. Vou fazer um recadinho ali, volto, fica aí que a gente vai continuar. Opa, Estou achando muito legal isso. Ô, bonitinha, você também é bonitão? Você quer realizar seus sonhos? Você pode realizar agora mesmo. Vou te explicar. Ó, você vai acessar agora redetvplus.com.br. Aí você faz a sua assinatura. Aí você vai concorrer a um monte de prêmios. Olha só, tudo isso que você está vendo aí. Está vendo só? O que eu estou vendo ali? Estou vendo forno elétrico, estou vendo aspirador de pó robô, estou vendo panelas iChef, estou vendo, olha, Nintendo Switch, olha, um monte de coisa. Está vendo? Tudo isso aqui e muito, muito mais. Todos os dias. Você não entendeu? Todos os dias tem prêmio. E você pode ganhar um agora mesmo. Como, Rony? É só assinar redetvplus.com.br. Você ganha um prêmio imediato. Em dinheiro, inclusive, de até R$300. É só você girar a roleta. É dinheiro na hora. Clicou, girou, ganhou. A assinatura é apenas R$5. E você pode fazer da forma que preferir, inclusive por Pix. Então aproveite. Por quê? Porque ganhar só depende de você. redetvplus.com.br, o maior festival de prêmios do Brasil. E eu volto com Léo Freiman, que tem mais uma pergunta ali que eu estou vendo. Bom, chegou mais uma. Essa é a Patrícia Miranda, de Vila Mariana, aqui de São Paulo. Dizem que ouvir rádio no carro pode desconcentrar o motorista. Isso é verdade? Depende do Celular conteúdo. eu sei, mas isso aí não sei. Olha, na prática, qualquer ruído a mais pode te distrair. Agora, uma coisa é, estou ouvindo uma música gostosa, estou ouvindo ali algo relaxante. Agora, estou ouvindo um podcast importante, porque vai cair na minha prova de pós-graduação e estudar, não é bom negócio. Porque, na verdade, a gente chama isso de elementos distratores. No lugar de você ter o foco, a concentração, você tem algo que distrai. Então, música sem voz pode ter uma melodia ali que até te ajude a concentrar, mas voz humana, via de regra, desconcentra. Ah, mas nunca vou ouvir música no carro?
ouvir um pouco de vez em quando, mas eu preciso ficar com a atenção redobrada. O celular não pode. O celular é proibido, não é por lei, é proibido pela lei universal. O celular mata. O celular assassina pessoas. Eu li, inclusive, uma vez um artigo que saiu no jornal, não me lembro, faz tempo isso. Se você estiver embriagado, mas embriagado, quer dizer, numa situação de embriaguez, de quase não ficar em pé, você vai ter muito mais atenção dirigindo do que se estiver sóbrio, ouvindo o celular. E eu vou te dar um dado dentro disso que você está falando, Olha que é absurdo. exatamente certo. Deixar Glenn Wilson, um pesquisador norte-americano, ele pesquisou o seguinte: esse ato de fazer várias coisas ao mesmo tempo, você está lá respondendo e-mail, preparando um relatório, fazendo um trabalho, mandando uma mensagem para o teu marido, fazer várias coisas ao mesmo tempo enquanto passa um e-mail, por exemplo, sabe o que acontece? Equivale a perder 10 pontos de QI. Aí a pessoa fala assim, 10 pontos de QI, mas é muito. Fumar um baseado, fumar maconha, vamos falar português simples, você perde 4 pontos de QI. Nossa. Então, qual é a vício chance? é- Veja, é bem o que o nosso amigo Bruno tinha perguntado. Qual é a chance de eu conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, com eficácia, com felicidade, com saúde mental? Não pode. Se você é um gestor, crie na sua empresa. Se você é um pai, crie na sua família. Se você é sozinho, crie na sua cabeça o hábito de fazer uma coisa por vez. A presença, Rony, leva o ordinário para o extraordinário. Perfeito, lindo isso. Fabiano Dias, Duque de Caxias, lá no Rio. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas quando tem barulho no ambiente, tenho dificuldade de concentração. Preciso treinar, fazer coisas com som para melhorar meu rendimento? Então, Kátia, eu fico aqui Não, perguntando... o menino antes. Isso. Eu fico aqui perguntando, né? Para que você quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Saiba que isso rouba a tua felicidade. Fabiano, o nome dele, Fabiano. Fabiano, isso rouba a tua felicidade, isso rouba a tua atenção, isso rouba a tua presença, meu amigo. Saia da pressa e abrace a precisão. Abandone essa ideia de que a vida é gostosa, ela é aquela vida acelerada, que eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Você vai terminar o final do dia com a sensação de que não valeu. O que faz a vida valer, Rony, é o aqui e agora. É a gente fazer as coisas com capricho. Claro. Sabe, é dar aquele abraço sentindo. É fazer aquela carta escrevendo com carinho. Compara a diferença entre um memezinho e uma carta escrita. Ah, não tem comparação. Olha a diferença. Não tem comparação. Ah, mas isso é coisa antiga. Não, isso é coisa do cérebro humano. Nós temos 20 mil anos de escrita. A gente precisa retomar a escrita, a leitura. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não consigo mais ler. Ó, tem uma técnica super legal que desenvolveram para aprender a ler. Que é assim, super legal. Né? Porque tem gente que fala assim, ah, eu leio uma página, nem sei o que está acontecendo, né? Já aconteceu com você, amiga? Você pega um livro, ai, minha cabeça foge, eu não consigo mais ler. Tem uma técnica super legal para você se tornar uma boa leitora. É assim, você senta, pega o livro, abre o olho e vai assim, da esquerda para a direita, palavra a palavra. Simples assim. Pode parecer uma ironia o que eu estou falando? Não. Mas o que acontece? É uma técnica. O Instagram, o TikTok e os games, eles têm um tipo de concentração que se chama concentração exógena difusa, ou seja, uma concentração que vai para fora e várias coisas ao mesmo tempo. Um game, tiro, coisa caindo, pescoço cortado, música, é aquela atenção difusa, como no Instagram. Você vê uma música, você vê um pão de queijo, você vê uma pessoa cantando, você vê uma dancinha, né? A gente vem treinando o nosso cérebro a ser difuso, a não estar onde ele está. Tá. Isso aumenta distúrbios de atenção, isso aumenta a depressão, isso aumenta a ansiedade, isso aumenta N questões, inclusive depressão. Uau, uau. Por quê, Rony? Olha que coisa. O cérebro hiperestimulado, como um mecanismo de compensação, ele fica assim... Claro. Boa parte das pessoas que eu atendo no consultório hoje, elas não estão deprimidas, elas estão exaustas. As Olha que pessoas não interessante param. isso. Por isso, meu amigo, que eu te falei, para que você quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo e tão rápido? Para quê?
Correto. Sabe, existe um provérbio chinês que diz assim, quando você mais tem pressa é quando você tem que ir devagar. Ou seja, a gente vai ter mais felicidade. Eu vou dar um exemplo. Nas relações íntimas, né? Sim. Qual a diferença da pornografia e do tantra? A pornografia é tudo rápido, tudo intenso, tudo teatral. O tantra, ele ensina o quê? A fazer uma coisa por vez. O toque sutil, a presença, o olho no olho. O tantra não é baixaria. Na verdade, a filosofia tântrica Sim. fala da presença. De antes de ler um texto, eu respiro, esvazio a minha cabeça. É isso que você tem que fazer antes de entrar numa reunião. É isso que você tem que fazer antes de entrar na tua casa. Você não limpa o pé no capacho? Antes de entrar na tua casa no final do dia, faz 3 respirações, 5. Você estacionou o carro no seu prédio, respira 5 vezes. Pensa que lá vai ter teu marido, tua esposa, teu filho que te esperou o dia inteiro. É estar mais presente, sabe, Rony? É fazer uma oração, né? Antes de entrar numa reunião, ou antes de encontrar uma pessoa, antes da gente dormir. A gente precisa recuperar um pouco da presença, do fazer devagar, do estar aqui, presente. As pessoas hoje estão no modo avatar, como você falou. Você vê festas infantis, a criançada em tablet. Você vê hoje, né, adultos que vão num jantar, restaurante bonito, a mulher lá um baita vestido, ela lá no Instagram olhando a vida dos outros, ele no TikTok vendo vídeo de outra menininha dançando. Cara, é um perde-perde danado. É um perde-perde, você tem razão. Quer saber como encontrar o psicoterapeuta Léo Freiman? É só buscá-lo no Instagram, @LéoFreimanOficial, ou entrar em contato pelo WhatsApp. O número dele é 11 aqui em São Paulo, 95236-6038, 95236-6038, ou ainda entrar no site www.leofreiman.com.br. Só não acha isso se não quiser. E tem uma notícia muito legal, Rony. Eu abri É agora... o curso que eu fiquei de perguntar para você do curso. Olha, amiga, eu vou te dar uma notícia muito especial, muito legal. Estão abertas as inscrições da minha 2ª turma Educando Filhos na Era Digital. Se você quer retomar o controle de telas na sua casa, se você quer proteger a saúde mental da sua família, dos seus filhos e a sua, vem fazer parte da 2ª turma Educando Filhos na Era Digital. É um curso que tem uma mentoria ao vivo comigo no começo, no final, 21 ferramentas práticas, um e-book, Rony, com mais de 180 dicas de atividades offline. Porque às vezes o pai e a mãe falam assim, não, mas o que eu vou fazer com meu filho se tirar a tela? Eu te dou 180 caminhos para isso. É só entrar no meu Instagram, clica lá no link da bio, Instagram, Léo Freiman Oficial, e vem fazer parte da 2ª turma do Educando Filhos na Era Digital. Um beijo. Beijo Rony, pra querido. você também, querido. Um beijão para você. Força, obrigado por estar Força, aqui. destreza, Daqui meu abraço. obrigado pela... Até porque vou te dar um dado curioso Diga. sobre a importância do olho e do toque, mais do que da tela. Jane Clipman, uma pesquisadora de Harvard, Sim. falou que se a gente dá 5 abraços por dia, a gente aumenta a nossa felicidade. Então, Isso foi eu sou um cara pesquisado em feliz. várias universidades do Eu mundo. sou feliz. 5 abraços, o Então me dá toque. outro 2. Tchau, querido. Um ótimo dia, viu? Para você também. Obrigado, Leozinho. Bom, eu estou aqui com a minha sister, a chefe Denise Gershman, que está preparando hoje uma gastronomia nórdica. Eu queria saber o negócio da cura do bacalhau, eu quero saber o que é o lumur. Fala para mim. Rony, eu trouxe Que é isso aqui aí? não só coisas que as pessoas não têm acesso, talvez, que são os ingredientes da gastronomia escandinava, Você muitas traz coisas tudo da que Noruega? usam, mas também coisas bacanas para que elas possam fazer em casa. Então, e que tem muito a ver com a gastronomia escandinava, que é o zero desperdício. Sem dúvida. Então, aqui eu tenho pele de bacalhau e de salmão, que foram... Pele? Isso, a pele ela foi desidratada no forno e aí a gente frita e se torna um salgadinho super saudável. Ai, Olha, que legal, parece, olha como é que fica parece, legal. parece uma pururuca, tá vendo? Estou vendo. Então é o zero desperdício e agregado de muito sabor. Aqui eu tenho a pele do salmão seca. Tá. E aí, ó, é só colocar aqui no... Olha a transformação, que É isso que é bacana. lumur? Não, esse é um petisco, que eu trouxe tá. especial para você. Vou provar Olha isso aqui. aí. Esse está quente. Aqui tem frio. Posso pegar esse? Isso, pode. Tem um molhinho ali. Fica bem crocante.
É super saudável. E aí você pode deixar guardado ali. Então, assim, é o zero crocante mesmo, hein? desperdício. É uma pururuca, ó, ela tá pururucando mesmo, ó. Então é tipo um torresminho de bacalhau ou de salmão, ou do peixe que você tiver em casa. Adorei, Então fica aí uma adorei. dica Muito, muito bom. bacana para quem quiser Bom. ter zero desperdício de alimentos. E trouxe outra dica também. Fala. A da batata. Essa batata aqui, É isso. que ela é toda riscadinha assim, por quê? Isso, é uma batata chamada Hasselbeck, é uma batata que foi inventada lá num hotel na Suécia por um estagiário. Então ele tem um corte super especial. Tá. Tudo riscadinho. Isso. Mas por que isso aí? Assim penetram melhores os sabores, eu posso colocar uma manteiga, um queijo, alguma tá. coisa aqui. Eu posso depois mostrar para vocês como que faz. Tá, eu vou esperar você fazer. Estou aqui de volta na cozinha ao lado da chefe Denise Gershman, que está finalizando os pratos. Bom, mais uma vez, vamos dizer como é que eu faço para te encontrar no Instagram? O ponto escandinavo. Pronto. Mais De lá nada. vocês me acham também. Esse negócio que eu perguntei para você da batata, você estava me ensinando. Essa batata, ela foi inventada por um estagiário em um hotel em Estocolmo, na Suécia. Tá. É muito legal que um estagiário criou um prato que é reproduzido no mundo todo e é super simples de fazer. Lá na Suécia, eles têm até esse apetrecho aqui que lembra uma saboneteira, né? Sim. Mas é ela quem vai delimitar aonde para o corte, tá vendo? Então você faz vários cortes aqui. Mas quem não tem, como é que faz? Pode usar 2 colheres de pau. Olha aqui. Você coloca 2 colheres de pau. Que te dá a medida certa. Exato. Aqui, E aí ó. você vai cortando. Ele para no lugar certo. Isso, olha lá. Isso aqui é para poder você conseguir... Além da apresentação ficar linda, Fica, né? Fica diferente. Você pode colocar manteiga, você pode colocar Aqui, criançada. outras coisas aqui. Ó. E fazer esse corte, que é super típico e em vários restaurantes se usa também. E variar um pouco na batata que se serve em casa no dia a dia. Parece um maço de notas de dólar. Uma batata valiosa. Essa, sem dúvida batata de nenhuma. milhões. Ah, tem a panqueca, que eu queria provar essa panquequinha aqui. Isso. Não, você vai ser... Olha o capricho dela. Isso aqui, na verdade, é um drakkar. O que é um drakkar? É aquele barco viking. Esse era o nome. Olha que bonitinho. É toda assim, delicadinha, minha amiga. Eu adoro fazer uma cozinha lúdica, trazer um pouco de cultura e contar a história dos pratos. Então, Isso aqui, o que é? é um artesanato Sami, que é o povo que vive no norte da Escandinávia. É um chifre de rena. Eu já comi rena, inclusive. Você me deu para comer rena, umas coisas estranhíssimas, meu Deus do céu. Mas você vai gostar. Aqui, eu isso estou aí. montando, então, essa panquequinha de batata. Tá? E aí tem o bacalhau e o salmão. Isso aqui e isso aqui são salmão. ovas de bacalhau. Ovas de bacalhau. São ovas de bacalhau. salgado. Minha querida amiga, minha xará. Obrigado pelas comidinhas escandinavas, meu amor. Você sabe que eu adoro você. Obrigada. Deixaram esse programa ainda mais especial. Roberta, meu amor, Oi. eu queria que você encerrasse o peguei. programa. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite, de acordar cedo. Obrigada. Amei Foi tanto. uma alegria ter você aqui. E nós vamos encerrar o programa com você cantando. Tudo de bom. Eu merecia isso, tá vendo? Tô doentinho, mereço essas Tá coisas boas. doentinho? Para levantar. Tô com a virose. Então a gente vou cantar aqui para te trazer boas energias. Então, estamos juntos. Então essa é uma canção que eu fiz a releitura de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, Lumiar. Isso, Lumiar. Anda, vem jantar, vem comer, vem beber, vai até chegar, lumiar. E depois deitar no sereno, só pra poder dormir e sonhar. Pra passar a noite caçando sapo, contando casos